Desperta, mulher! Oi, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente começa mais um Desperta Mulher. O tema de hoje é sobre traição, mas a gente queria agradecer primeiro, antes de tudo. A gente teve muitos feedbacks positivos sobre a primeira gravação, sobre o primeiro episódio. Agradecer todo mundo que assistiu, todo mundo que compartilhou, todo mundo que tirou um tempinho para mandar mensagem, todo mundo que tirou um tempinho também para poder assistir, para compartilhar. E agradecer a quantidade também de mensagens e de perguntas que a gente acabou recebendo para esse novo episódio agora. Obrigada pela participação de todos, tá? A gente não vai conseguir fazer todas as perguntas que chegou para a gente teve que realmente selecionar algumas, mas continue mandando, continue enviando também sugestões de temas para os próximos episódios, que com certeza a gente está lendo todos. Primeira pergunta? Vamos para a primeira pergunta. Descobri que meu parceiro me traiu, mas ele diz que foi um erro e promete mudar. Como saber se ele está sendo realmente sincero? Então a pessoa realmente resolveu perdoar. Sim, pelo que ela colocou aqui, ela descobriu, né, que o parceiro traiu ela, e ele disse que foi um erro, provavelmente ele deve ter prometido, jurado que ia mudar, e ela decidiu dar uma chance, pelo tipo de pergunta, né? Primeira coisa, ela tem que reparar em ações, não palavras. Atitudes, com certeza. O comportamento dessa pessoa, como vai ser daqui para frente. No começo, ela vai ter gatilhos o tempo todo. O tempo todo. Mas, como existe um perdão, ela precisa realmente reparar no comportamento dessa pessoa e ressignificar. Com certeza. E assim, quando a gente fala que ele traiu, como saber se ele vai mudar, ela precisa entender que é lógico que ela precisa observar atitudes dele, comportamento, se realmente ele vai sair de todos os ambientes, de todas as circunstâncias que podem colocar ele ao erro de novo, mas ela também tem que ver o dela também, que também não vai ser fácil ela lidar Não com é essa de um situação. dia para a noite que ela vai conseguir realmente perceber isso. Isso. Isso vai demandar um tempo. E vai demandar tanto da parte dele, porque na hora que ela coloca como saber se realmente ele vai mudar, quando ela coloca dessa forma, isso vai depender dele, mas também vai depender dela. Por quê? Muitas vezes, quando ocorre uma traição, ela decidiu perdoar, até então por aqui, tá? Só que aí como que vai ser o dia a dia, por exemplo, se ele sair do trabalho e por um momento ali, tipo, ela ligou e ele não conseguiu atender. Na hora ela já vai pensar, tá me traindo, tá com outro. O que ele tá fazendo? Aí ele chega em casa, ela não conseguiu falar com ele. Como que vai ser a recepção? Onde você tava? Você tava me traindo. E que não... Então, assim, vai depender dele, mas também vai depender dela, né? E aí vem a paciência dos dois, de ambas as partes. Dele suportar esse momento dela, porque vai acontecer sim, e também dela da parte do processo de passar por toda essa situação. Ambos vai precisar ter muita maturidade para realmente superar isso. Exatamente. É possível reconstruir a confiança depois de uma traição? Como começar esse processo? A primeira coisa é a gente volta para o perdão de novo, né? A primeira coisa é a pessoa conseguir perdoar. Primeiro ela precisa aceitar o que aconteceu, o que realmente houve, e ela precisa aceitar e ela precisa perdoar. E esse trabalho de perdoar, ele não é um trabalho fácil, né? A pessoa precisa ressignificar tudo, mas a pessoa também precisa de tempo para isso. Não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. Foi igual a gente falou um pouco meio que na primeira questão, né? É um trabalho tijolinho por tijolinho, passinho de formiguinha. Porque qualquer coisa, igual a Giovana falou, vai vir gatilhos, qualquer coisa vai vir situações onde vai colocar o casal ali à prova, onde vai colocar a fidelidade à prova, né?
a confiança e a pessoa precisa estar preparada e ter maturidade para conseguir lidar com isso. Porque o que acontece? Quando você entra num relacionamento, vai passar por várias turbulências. Sim. Várias. Aqueles relacionamentos que persiste, que vive anos, que comemora bodas de ouro, bodas de prata, bodas de diamante, bodas de milhões de bodas. Você pode ter certeza que ali houve muita renúncia e, acima de tudo, teve milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de muito perdão. Sim. Por quê? O homem é diferente da mulher. Os dois tiveram criações diferentes. Os dois pensam diferente. São duas pessoas completamente diferentes dentro de um mesmo ambiente. Sim. Então, assim, você vai sofrer de alguma forma. De alguma forma você vai acabar se magoando. Porque a pessoa vai fazer alguma coisa que vai te chatear, que vai te magoar. E aí é onde realmente entra o perdão, para que você realmente perdure, que tenha um relacionamento realmente duradouro e saudável. Sim. E a traição não necessariamente seja só contato físico entre homem e mulher. Existem pessoas que traem de diversas maneiras, Com certeza. diversas formas. Então, de todo jeito, você vai ser magoado de alguma forma. Agora, se você quer realmente ter um relacionamento duradouro e saudável, é essas questões que você precisa pensar. Então, se você às vezes não está disposta a perdoar, talvez não é o momento de se relacionar. E tem também aquela questão de, igual ela falou, né, de como confiar de novo, né? É um trabalho assim, ó, que você vai precisar ter muita maturidade, você vai precisar ter muita. Às vezes você não vai conseguir sozinha, às vezes você vai precisar de ajuda, seja de uma rede de apoio, seja de um profissional, porque essa questão da traição e essa questão da confiança é a mesma coisa. Vamos supor que você contrate uma pessoa para uma diarista, para poder limpar a sua casa, e essa pessoa vai e te rouba. Ela foi e roubou um objeto pessoal seu de muito valor, às vezes nem valor financeiro, valor sentimental mesmo, e você descobre e você vê que realmente ela fez isso. E aí você decide que você vai confiar nela para ela continuar voltando para sua casa. Essa questão da traição, é lógico que isso é só um exemplo, mas assim, a pessoa ela meio que roubou essa confiança de você e você vai precisar ali todos os dias trabalhar em cima daquilo ali para você aprender a confiar nessa pessoa de novo. E não é fácil. Depois que a gente perde a confiança uma vez, a gente conseguir confiar fielmente naquela pessoa e confiar em paz, né? Assim, estar em paz, falar, não, eu confio nele, eu confio nela e tá tudo certo. Ele disse que vai sair, ou ele disse que vai fazer alguma coisa, que vai precisar ficar sem o telefone, mas eu confio nele, então na hora que ele chegar eu vou tratar ele da mesma forma. Eu não vou tratar com indiferença, eu não vou tratar desigual, eu vou tratar da mesma forma porque eu confio. É muito difícil. Esses dias saiu na todas as redes sociais aí sobre um casal famoso, eu vou falar casal famoso para não citar nomes, em que a ex fala assim que essa pessoa mentia compulsivamente. Nunca traiu essa mulher fisicamente com outra mulher, mas ele tinha o hábito de mentir o tempo todo e coisas mínimas, coisas pequenas. Por exemplo, você colocou o copo aqui em cima, não fui eu. Então, aí já é um momento, já é difícil de confiar numa pessoa assim que não consegue falar o mínimo da verdade. Então, assim, é você que tem que analisar realmente do que você está disposta a suportar, igual a gente até falou no primeiro episódio. É possível confiar de novo? É possível, mas você vai ter que estar mais disposta para essa confiança do que quem traiu. Porque, assim, quem traiu é lógico que ele vai ter que demonstrar através de atitudes que mudou, mas para confiar de novo, o treinamento vai ter que ser internamente dentro de você, né, amiga? E até a próxima pergunta em relação a isso. É possível reconstruir a confiança depois de uma traição? Como começar esse processo? Ressignificando dentro de você, trabalhando dentro de você, trabalhando a questão do perdão. E vai ter que ser, infelizmente, essa questão de confiança é você quem vai ter que confiar. É lógico que o parceiro vai ter que fazer a parte dele, no sentido, igual a gente falou, né, de demonstrar que realmente ele está mudando para você conseguir confiar,
Mas tem pessoas que, por exemplo, acontece a traição. E aí tem pessoas que o parceiro traiu e realmente o parceiro começou a mostrar que mudou, começou a mostrar através de comportamentos que realmente mudou, parou de fazer as coisas que fazia antes, enfim, e mesmo assim aquela pessoa que foi traída não consegue confiar. Ela não consegue assimilar aquilo ali dentro dela. Então, assim, é porque ela não perdoou, é porque ela não esqueceu, então vira e mexe, ela vai tacar na cara, qualquer discussãozinha ela vai colocar aquilo ali como pauta no assunto, qualquer momento ela vai trazer aquilo ali à tona de novo, porque ela não resolveu aquilo dentro dela mesma. Eu acho que até antes de você decidir se realmente vai perdoar essa pessoa ou não, perdoar, a gente tem que perdoar mesmo, permanecendo ou não ao lado dessa pessoa. Sim. Mesmo se houver um divórcio, se tiver um término, você precisa perdoar para que tudo vá bem com você. Para você se libertar para daquilo você ali, se né? libertar daquilo e deixa o outro seguir. Mas se você perdoou e resolveu permanecer com aquela pessoa, é algo que você precisa analisar. Gente, uma pessoa que tem dificuldade com a verdade é algo muito grave. Sim. Muito grave. A pessoa que não consegue realmente, provavelmente durante a infância dessa pessoa, mesmo quando ela falava a verdade, ela era punida. Sim. Então ela desaprendeu isso. E a pessoa que olha nos seus olhos, e é igual essa questão desse casal, né? A pessoa que consegue olhar para você nos seus olhos e ainda mentir, olhando para você, chorar, fazer uma encenação. Você pode estar ali, às vezes, com a prova na mão e a pessoa está tentando negar de todas as formas. Não, porque eu não fiz, porque não sei o que, alguma coisa ela está criando, alguma situação ali na mente dela, ela está criando e está tentando te forçar e forjar a situação para você acreditar naquilo ali. É muito complicado, né? A gente lidar com uma Olha pessoa a assim. seriedade que é formar um caráter. Quem decide ser pai e mãe é responsável por formar um caráter para a sociedade. Olha a seriedade disso. Um adulto que tem dificuldade com a verdade, vocês podem ter certeza que na infância dele, ele vivia com frequência a situação. A mãe ou o pai fala, me fala agora. Não, eu não vou te bater, me fala agora. Me fala a verdade. Aí a criança ia lá, falava a verdade e era punida. Uhum. E mesmo assim apanhava, né? Mesmo assim. Isso é certeza absoluta. Se vocês forem filtrar, isso acontecia. Agora, a pessoa que está, a traição de contato físico mesmo, é problema de identidade. Ela precisa de aprovação o tempo inteiro. Essa pessoa ela precisa se sentir amada o tempo inteiro, precisa se sentir desejada o tempo inteiro, ela precisa ouvir elogios o tempo inteiro, ela precisa o tempo inteiro sentir que ela é bom, que ela é boa. Estar no centro das atenções de tudo, procurando por E isso é o validação sempre. tempo todo. Provavelmente durante a infância, durante todo o processo ali de formação de caráter, só ouvia coisas ruins. Isso. Só vivia em ambientes pesados, onde a pessoa foi ridicularizada por vários anos da vida dela. Porém, Ou teve abandono, alguma coisa nesse sentido. Então, ela precisa dessa validação. Por isso é importante, quando a gente é mãe ou pai, afirmar a identidade dos nossos filhos o tempo inteiro. Você é só abençoado, você é lindo, você é corajoso, você é forte, você é isso, você é aquilo. Palavras positivas, palavras de afirmações positivas. Isso é responsável na vida adulta. Gente, impacta sim quando a gente chega na fase adulta. assim, por mais que tenha todas essas questões também, isso não pode ser usado como justificativa, né, amiga? Igual a pessoa foi lá e traiu e a pessoa como justificativa pelo ato, foi por conta da minha infância, foi porque os meus pais eram assim, mas foi porque eu sofri isso, isso e isso. Tudo bem, principalmente quando a pessoa tem a consciência disso, o que ela precisa buscar para poder mudar. Ela precisa ter a consciência de que é um ato errado e que precisa ser corrigido. Exatamente. Mas por isso Jesus era tão sábio que ele sempre perguntava antes para a pessoa ao curar ela. Antes de curar, ele perguntava se ela queria. Então, antes de você perdoar e realmente permanecer nessa relação, vê se realmente a pessoa quer mudar e se ela está disposta e comprometida com essa mudança para você não ter um desgaste. Porque às vezes você fica perdoando, 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 e a pessoa, na verdade, ela tá só querendo. Eu quero logo acabar com essa situação. Eu quero só que ela esquece o que aconteceu. Só quero que ela pare de falar. Só quero que ela pare de falar na minha cabeça. Na verdade, tudo que eu falei ou tudo que eu prometi para ela é só para encerrar
a discussão e o diálogo. Não necessariamente eu estou comprometido com essa mudança ou eu quero mudar. Traição significa que o relacionamento acabou ou pode haver esperança de reconciliação? Aí depende do casal, né? É, Depende do que foi conversado, depende do que foi ali, o que foi discutido ali. Pode haver reconciliação? Pode, assim, né? se a pessoa estiver Se a pessoa disposta, estiver disposta, se você estiver disposta a passar por aquilo ali, a ressignificar, a perdoar, pode haver reconciliação em qualquer situação. Agora, ter um relacionamento saudável vai depender das duas pessoas. vai depender de muita coisa, porque a gente vive um relacionamento saudável. Vamos colocar uma situação aí onde a gente está num relacionamento saudável, e na hora que a gente fala de relacionamento saudável, gente, a gente não fala de relacionamento que não tem atrito, que não tem briga, que não tem, às vezes, uma discussão, que não tem um debate, não, tá? Relacionamento saudável, ele foge completamente disso. Relacionamento saudável é justamente quando tem os conflitos e as pessoas sabem resolver esses conflitos, né, amiga? Exatamente. Então, assim, a reconciliação ela pode haver, mas vai ter que ter tudo que a gente já falou nesse começo: maturidade, perdão, comprometimento, comportamento. Vamos supor, a pessoa te traiu como? Na hora que ela ia, sei lá, saía do trabalho, ia para um happy hour com os amigos. Tá, e depois disso, como é que continua esse happy hour? Continuou do mesmo jeito, a pessoa continuou frequentando os mesmos lugares, a pessoa continuou fazendo as mesmas coisas. A primeira coisa que você tem que observar é isso. O que a pessoa está fazendo para mudar isso, né? E eu falo muito, gente, que essa questão de traição é lógico que é uma decisão, a pessoa decide trair. Não é uma coisa que, igual, por exemplo, você está andando na rua, você vai, tropeça e cai. Foi uma coisa que aconteceu involuntário. Você não decidiu, eu vou tropeçar aqui para poder cair e machucar, não. Agora, a traição, por mais que o ambiente e o lugar ele te leve para isso, você precisa decidir trair. Vamos colocar que a gente está numa situação onde saímos do trabalho e fomos para um happy hour e estamos num barzinho. Toda a equipe de trabalho, homens e mulheres, colegas de trabalho. Uma mulher, vamos colocar um homem, começa a investir em mim, começa a dar os sinais ali. Eu sou casada, eu tenho duas opções. Ou eu corto no primeiro momento e já deixo bem claro, opa, você está passando os limites da barreira, eu sou uma pessoa casada, então eu quero que você me respeite. Ou senão, a gente já corta por aqui. Pronto, acabou. Daquilo ali já não vai ter um incentivo depois, um investimento depois. Ou a pessoa pode ficar, não fala isso, sabe aquela coisinha assim? Você vai estar dando brecha, você vai dar. Se você não se posicione, se você não corta aquilo ali no primeiro momento, você vai estar dando brecha para a pessoa continuar insistindo e investindo em você. E vai chegar uma hora que aquilo ali pode sim acontecer de ter uma traição. Então, eu tenho a decisão: eu vou continuar dando brecha ou eu vou cortar? Toda mudança, ela precisa ocorrer porque a pessoa quer fazer por ela mesma. A partir do momento que se torna uma obrigação, não, eu quero fazer por ela. Eu vou fazer, não. Provavelmente essa mudança não vai dar certo, não vai para frente. Pode ser que ele faça uns 5 dias, uma semana, o primeiro mês, ele não vai conseguir permanecer no processo de mudança. Ele precisa ter a consciência de que eu quero uma transformação para minha vida. Eu quero viver um relacionamento saudável. Eu quero ter uma vida diferente. Eu não quero errar mais. Isso pensando em si mesmo. Porque ele nunca vai parar com ninguém. Ele nunca vai dar certo com ninguém. Tudo aquilo que a gente coloca tempo e energia cresce. Se você coloca tempo e energia no errado, é isso que vai crescer e é esse retorno que você vai ter da vida e é essa vida que você vai ter. Agora não, eu quero uma vida nova, eu quero uma transformação, eu quero viver algo novo, eu quero uma vida melhor. Esse é o sentimento que a pessoa precisa ter. Então a mudança se torna mais leve. Então se você tem que analisar se ela está fazendo por você ou se ela está fazendo por ela mesma.
E ela tem que fazer por ela e visando, sabendo que a partir do momento que ela faz por ela, que ela investe nela, que ela cuida, né, desse processo de crescimento dela, automaticamente ela está investindo nos dois e no relacionamento também. Exatamente. Não tem como você evoluir, você transformar e você não trazer benefícios para o seu relacionamento com isso. É igual a mulher que se cuida, que cuida da autoestima dela, ela tá fazendo por ela e por todas as pessoas ao redor dela. Exatamente. A mulher, quando ela tá com a autoestima baixa, ela não é legal nem com as pessoas próximas dela. Porque ela não tá bem com ela não vai conseguir estar bem com ninguém. E a pessoa, para ela se dar bem com o outro, ela precisa estar bem com ela mesma. Então, ele precisa fazer por ele, para dar certo com a esposa, com a namorada, com a noiva, com quem for, e com as outras pessoas ao redor. Então, provavelmente essa pessoa, ela tem muita gente que briga com ela não dá certo em várias coisas que vai fazer na vida. Então, vocês optar pelo errado é muita coisa errada que dá na vida, não só um relacionamento. Então, você tem que fazer por você mesmo, que aí tudo ao seu redor é transformado. E tem que ter a vontade de resgatar o casamento. Nessas situações não adianta só você amar. Você tem que, porque como se diz, né, o amor ele não é um sentimento, ele é uma escolha. Você tem que escolher aquilo ali todos os dias, você tem que escolher estar naquele relacionamento, estar ali diante de qualquer coisa, diante das dificuldades, diante de tudo. Mas a gente precisa perceber que o outro também quer essa mudança, que o outro está fazendo a parte dele. A gente não consegue mudar o outro, a gente não consegue fazer por ele. E nessa situação de traição, é uma situação muito delicada, extremamente delicada. Eu acho que quando o relacionamento chega num momento desse de traição, é lógico que a traição ela diz sobre a pessoa, mas aí eu acho que é um momento do casal parar, olhar e pensar, tá, como que o relacionamento tá? Tudo bem, não é culpa, a gente tem que colocar duas coisas. A primeira, que não é culpa do relacionamento quando a pessoa trai. Por exemplo, eu traí porque você deixou faltar dentro de casa. Eu traí porque o relacionamento estava ruim. Eu traí porque a gente estava brigando. Não, ele traiu por problema dele. Ponto final. Não tem nada a ver com o casamento, não tem nada a ver com a esposa, não tem nada a ver com nada que esteja acontecendo ali. Até mesmo porque, se a pessoa tiver, igual a Giovana falou, se ela for resolvida com ela mesma e se ela realmente estiver disposta ali dentro daquele relacionamento, na hora que chegar o problema, a primeira atitude dela vai querer ser sentar, conversar e resolver o problema, e não buscar uma traição na rua. Então, assim, é uma situação muito delicada e a gente precisa ver se realmente a pessoa está disposta à mudança, porque senão a gente vai ficar num relacionamento que acaba entrando como um relacionamento abusivo e a gente vai ficar se sujeitando à traição, ao sofrimento, à dor, traição, sofrimento e dor. Aquilo ali vai virar um processo que você vai ficar andando em círculos porque a pessoa não está disposta a trair e a maior prejudicada de tudo nessa situação vai ser você. Então, você precisa realmente analisar se realmente a pessoa está disposta. Se a pessoa estiver disposta, tem reconciliação. Se os dois, e principalmente quem traiu, não estiver disposto a mudar, ali, como se diz, o casamento já está fadado ao fracasso. Eu acho que o melhor conselho é a gente parar de romantizar a traição. E a pessoa, acima de tudo, ela tem que perceber, eu estou pronta para me relacionar? Não, eu tenho questões dentro de mim que eu preciso resolver. Porque todas as vezes que eu tô com uma pessoa, eu tô olhando para outra, eu tô curtindo a foto de uma outra pessoa, eu tô fazendo um comentário na foto da outra, eu tô conversando nas redes sociais com uma outra pessoa, então eu tenho um problema que preciso resolver, eu não estou pronto ou pronta para me relacionar. E a gente precisa parar de romantizar isso, essa pessoa tem problemas e questões que precisam ser resolvidas antes de envolver com o outro, para que não magoe o outro. Tem até um vídeo de uma pessoa, de um homem super famoso também nas redes sociais, e nesse vídeo ele fala justamente sobre isso. Ele como homem e falando sobre isso, ele fala o seguinte: quando a gente chega, por exemplo, às vezes a gente está num ambiente e principalmente hoje em dia tem muita mulher que ela sai na rua, mas assim você pode medir as partes do corpo dela que está tampada. Então, por exemplo, ele deu o exemplo do seguinte: ele está num restaurante, ele está num barzinho com a esposa. E automaticamente chega uma mulher dessa, mulher muito bonita, com um corpo muito bonito, só que a mulher tá com aquela roupa que aonde ela chegar, em qualquer lugar, em qualquer ambiente que ela chegar, ela vai chamar a atenção.
E ela vai chamar atenção tanto de homem quanto mulher, porque a gente, como mulher, a gente também olha isso, né, amiga? Uhum. A gente também repara. E aí ele disse o seguinte: obviamente ele vai olhar, porque todo mundo olhou, não foi só ele. Mas uma coisa é ele olhar, ele ver e ele pensar: eu não vou olhar de novo, porque a partir do momento que eu olhar de novo, eu já vou estar reparando e eu vou estar faltando com respeito com a minha esposa. E deixar a outra desconfortável. Exatamente. Acabou ali, morreu ali. Não vai ter problema, não vai ter discussão, não vai ter traição, não vai ter nada. Agora, ele olhou uma vez, ele olhou duas. A primeira vez que ele olhou foi inevitável, foi um acidente, porque automaticamente a pessoa chegou, todo mundo olhou, pronto, normal. Ele olhou sem malícia. O primeiro olhar, ele não é com malícia, você já não olha querendo reparar alguma coisa nesse sentido. Agora, a partir do momento que você olhou uma vez, você olhou duas, você olhou três, você olhou quatro, aí naquilo ali você já está reparando partes do corpo, naquilo ali você já está reparando a pessoa, naquilo ali você já não está olhando com inocência mais, você já está olhando com malícia. Você já até esqueceu que está com a pessoa do lado. Exatamente. Aquilo ali você já está faltando com respeito. Aquilo ali você não precisa estar atraindo fisicamente. Pensa, a sua mulher está do seu lado. Tem homens que, às vezes, em alguma situação, ele até disfarça. A pessoa passou, ele dá uma coçada na cabeça para poder virar para trás e poder olhar. Poxa, sua mulher está do seu lado. Então, assim, é posicionamento. É posicionamento. A questão da traição, ela é você saber se posicionar, você saber olhar e falar, opa, peraí, eu sou casado, eu não sou solteiro. Próxima pergunta. Amiga, quem traiu uma vez sempre vai trair? Ou é possível alguém realmente mudar? Se a pessoa estiver comprometida com a mudança dela, não vai cometer o erro. Mas se a pessoa falou só para acabar com a discussão, ela vai fazer várias e várias outras vezes. Depende de qual a intenção foi dessa pessoa. E a gente consegue perceber isso num diálogo. Se você desenvolver o seu lado analítico, você consegue perceber quando essa pessoa está sendo honesta com você ou quando ela está só querendo acabar com aquele assunto ali na hora. E foi até o que a gente também já disse nas outras perguntas um pouco. Teve a traição. Tá, você descobriu. Vocês sentaram e conversaram, eu imagino, né? Por conta da pergunta. Vocês sentaram e conversaram. Tá. Como que era o comportamento dele antes da traição? Quais eram as coisas que ele fazia? Como que era esse comportamento? Como que foi a conversa, igual a Giovana falou? Como que foi o diálogo? Tá, foi ok? Foi igual a Giovana falou? A pessoa se mostrou arrependida, a pessoa se mostrou que realmente aquilo ali afetou ela, que realmente foi, às vezes, sei lá, um deslize, ela colocou dessa forma, tá, tudo bem. Aí, às vezes, a pessoa chorou, pediu perdão, às vezes, né, você até verbalizou que não queria mais e a pessoa pediu uma chance, tudo. Como que está o comportamento dessa pessoa agora? Depois do diálogo, depois da conversa, depois da descoberta, ela mudou? Ela está se comportando de forma diferente? Ela está sabendo se posicionar? Ela está parando, ela parou de fazer as coisas que te feria antes? Ela parou de fazer as coisas que ela fazia antes e que provavelmente acarretou nessa traição? Ela está sabendo se posicionar? Ela está sabendo, às vezes, colocar limites? Ela mudou o comportamento? Se mudou, realmente ela está te mostrando que pode realmente haver uma mudança. Agora, se ela continua do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, a chance disso acontecer de novo, ela é bem grande, né, amiga? Lembrando até do primeiro episódio que a gente comentou, que a gente entra num relacionamento para fazer o outro feliz. Ele está fazendo de tudo para te ver bem? Ele está fazendo de tudo para te fazer feliz? Porque isso não é se anular. Quando você entra numa relação, você tem que estar tão bem consigo mesmo, em todos os sentidos, para você transbordar isso na vida do outro. Lembra que uma relação é soma. Então, ele está fazendo de tudo por você, isso já começa a mostrar algum passo de comprometimento com a mudança. Ou ele está te tratando da mesma forma que ele tratava anteriormente, até acontecer o que aconteceu. É isso que você deve analisar. Comportamento.
Porque é o famoso ditado que falar até papagaio fala. Agora, Exatamente. ações, comportamento, é isso que a mulher precisa Atitudes. analisar daqui para frente. E relacionamento, gente, a gente precisa quebrar esse tabu de que a gente precisa de alguém para a gente ser feliz. A gente precisa, ai, nossa senhora, eu preciso casar para eu poder ser feliz, eu preciso arrumar uma pessoa. Quantas vezes, às vezes, as pessoas não ouviu assim, nossa senhora, você está muito estressada, você precisa de um namorado. Nossa, você está muito não sei o que, você precisa de alguém na sua vida. Não. Por que, que ela está estressada desse jeito? Ela está sobrecarregada? Ela é mãe solo? Ela está trabalhando demais? O que está acontecendo? Ela está tendo tempo de cuidado com ela mesma? Ela está tendo tempo de qualidade de vida para ela? Tempo de olhar para ela, de olhar para dentro, de se cuidar, de saber as necessidades dela e de suprir essas necessidades dela? Não é porque a gente não está bem em um momento, ou não é porque a gente às vezes está estressado, sobrecarregada, que a gente precisa de alguém para a gente poder ficar bem. Isso não existe. Igual a Giovana falou, relacionamento é soma. A gente precisa de uma pessoa que venha para somar com aquilo que a gente já é. Eu já sou feliz, eu estou bem comigo mesma. Para você ter uma pessoa para somar com aquilo ali que você já tem. E aí vocês dois juntos ser mais felizes ainda. Não uma pessoa depressiva, quando uma pessoa está depressiva, quando uma pessoa está ferida, quando uma pessoa está machucada, o que ela precisa é de cura, é de ajuda, é de tratamento, não é de uma outra pessoa para poder vir, porque aquilo ali não adianta. É o tal ditado, pessoas feridas ferem pessoas e pessoas curadas curam pessoas. E já é uma traição. Porque você está traindo você mesmo É. e está traindo a outra pessoa que você se envolveu. Porque você não está pronta para estar naquela relação. O seu foco, o seu tempo, a sua energia está focada em outras coisas. Você está brincando com o sentimento de uma outra pessoa. E às vezes uma pessoa que realmente está disposta ali naquela relação. Vá se cuidar primeiro. Como lidar com a dor e a humilhação de ser traída? Eu me sinto muito insegura agora. Olha. Aí não tem como. A insegurança não tem como. E assim, a primeira coisa que você precisa é aceitar a situação. Tem gente que às vezes acontece alguma coisa e a pessoa não se conforma. Na hora que eu digo que a pessoa não se conforma e que você precisa aceitar a situação, não é você aceitar, você engolir e passar por cima daquilo ali, não. É você aceitar o que aconteceu e você entender que aquilo ali não foi culpa sua, primeira coisa. Ai, às vezes, igual, por exemplo, você se sente humilhada, é lógico, ninguém quer ser traído. Obviamente, a gente fica muito chateada, a gente fica ferida, é uma coisa que destrói a gente por dentro, né, amiga? Esse sentimento também de humilhação, porque a pessoa pensa assim, eu fui enganada, isso foi em público, isso foi em particular, Isso. mais Quantas pessoas pessoas estão sabem, eu não sabendo? sabia. Realmente se a gente for parar para pensar, é muito humilhante no sentido de, às vezes, você saber que todo mundo sabia e você foi enganada, né? Você foi traída, você foi enganada. E aí a mente da gente começa a pensar o seguinte, igual a Giovana falou, quantas pessoas sabiam? Será que, às vezes, quando eu estava com ele num ambiente de amigos, por exemplo, às vezes numa roda de amigos que era um amigo dele, que, por mais que fossem casais, a gente estava num evento de casal, mas da parte dele, todo mundo sabia, só eu que não? Será que eu estava fazendo papel de bobo ali na frente de todo mundo? É esse o sentimento. Isso. Fiz papel de boba em me dedicar tanto, em me doar tanto, e essa pessoa acabou traindo tudo isso, enganando, me enganando, né? Isso. Gente, a verdade sempre aparece. Sempre aparece. Sempre E eu falo que quando você cuida de você, quando você está se conectada com você mesma, quando você está se conectada com Deus, a palavra é essa, quando você está se conectada com você e com Deus, grava isso na sua cabeça e no seu coração. Quando você está conectada com você mesma e quando você está conectada com Deus, a verdade cai no seu colo. Deus vai te mostrar de alguma forma, seja através de sonhos, seja através da boca de alguém, seja através de uma mensagem no celular,
Você não vai estar procurando, você não vai estar indo atrás, você não vai estar vasculhando conversa no telefone, mas Deus vai te mostrar de alguma forma, porque você vai estar conectado a Ele. Vai cair no seu colo, você não vai precisar nem sair. Você não vai precisar ir atrás, que Ele vai dar um jeito de te mostrar a verdade. E pode ser uma mulher que nunca desconfiou de nada, Isso. mas ela vai em cima quando ocorrer. E aí, o que você tem que pensar? A primeira coisa, se você não estava buscando, igual, né? Ai, quem procuraste, se você não estava indo atrás, se você não estava buscando, se você não estava desconfiada e aquilo ali caiu no seu colo, é porque Deus quis te mostrar a verdade. Foi Ele quem te mostrou. Foi Ele que trouxe a verdade até você, porque você precisava tomar ciência daquilo. Entende? Então, assim, a primeira coisa, é lógico que a vergonha, ela é involuntária, a questão da humilhação, ela é involuntária da gente não sentir. A gente vai sentir isso mesmo porque a gente é ser humano. A gente vai ficar com vergonha, a gente vai ficar constrangida, a gente vai ficar muito magoada, muito chateada. Só que tenta ir por esse lado. Se Deus te mostrou, foi porque Ele queria que você soubesse da verdade. Foi justamente para te tirar dessa situação de humilhação, foi justamente para te tirar dessa posição de boba, a besta, a que foi enganada, a que às vezes as pessoas estavam sabendo e só eu não. Então, ele te fez tomar consciência daquilo justamente para te tirar dessa situação. Então, a primeira coisa que eu acho que você tem que pensar é isso. E no sentido de aceitar. Aconteceu, não foi culpa sua, você não teve culpa, não foi porque você deixou faltar nada, não é porque você é menos ou porque você é inferior, foi uma atitude dele, da parte dele ou dela, né? Mas que não foi erro seu. Então, você precisa aceitar e você precisa passar a cuidar de você. O que que você precisa, honestamente, para você conseguir ficar livre dessa vergonha? Você precisa de uma rede de apoio? Você não está conseguindo sozinha? Você precisa de ajuda de um profissional? Você precisa procurar a ajuda de outra pessoa? Olhar para você, qual que está sendo a sua necessidade ali naquele momento, o que que seu corpo está pedindo, o que que sua mente está pedindo. E você tentar buscar se ajudar, porque... Lembrando de viver todas as fases do processo. Exatamente. Na hora você teve surtos de raiva, bota essa raiva para fora. Grita, você quer chorar? chora. Porque depois que você viveu é que você consegue raciocinar, Exatamente. né? Ter sabedoria, discernimento e para ver qual atitude você vai tomar depois. Porque às vezes acontece, a pessoa, além dela ficar nessa humilhação, tem pessoas também que é muito orgulhosa, que o ego é muito aflorado. E aí o que a pessoa fala, né? Eu não vou chorar, eu não vou mostrar para ele que ele me feriu, eu não vou mostrar para ele que eu tô mal. E a pessoa tá quebrada por dentro, a pessoa tá arrasada por dentro. Então, igual a Giovana falou, permita sentir, permita viver, permita reconhecer que houve, que teve um processo, que tem as etapas desse processo e que você vai precisar passar por todas elas para você se curar. Se você pegar alguma delas ali e esconder, colocar debaixo de alguma coisa e tampar, colocar no guarda-roupa e fechar a porta para você não sentir, aquilo ali vai se tornar, além da traição, é lógico, ela ser um trauma, você precisa cuidar disso. Se você não olhar para aquilo, vai ficar ali dentro. E toda vez que, às vezes, acontecer uma situação, por mais que não seja igual, mas que seja uma situação que te remeta a isso, vai vir o gatilho e vai virar uma bola de neve, né, amiga? E quando a gente fala daquilo que o corpo pede, a gente tem que tomar muito cuidado com os momentos de ira. Sim. É nesses momentos de ira, de descontrole emocional, que acontecem coisas graves. Sim. Coisas bem graves. Dá o que o seu corpo pede sem matar o parceiro. Sendo racional, tá, gente? Porque às vezes, igual, por exemplo, uma mulher traída. Ai, dá o que o seu corpo pede. Nossa, eu quero enforcar ele. Quer sangrar ele. Não, vamos lá, vamos raciocinar, vamos ser racional. Dá o que o seu corpo pede dentro daquilo que é permitido. E olha para você. Olha para você, esquece um pouquinho. Porque por mais que na hora que acontece a traição, e a pessoa decide perdoar, a pessoa fica tão focada no sentido assim, é porque o relacionamento estava ruim. É porque eu deixei faltar alguma coisa. Então ela fica tão focada em fortalecer o relacionamento, em reconstruir o relacionamento. Não, eu preciso fazer isso pelo casamento, eu preciso fazer isso para agradar ele, eu preciso fazer aquilo. E você? Como que você está por dentro? Você acabou de passar por um processo de traição, você está ferida, você está machucada, você está sangrando por dentro.
E você está pensando no relacionamento, você está pensando no outro, você está pensando em agradar para aquilo não acontecer de novo. Então, primeira coisa, olha para você, para a sua dor. Amiga, o que faz uma pessoa trair, mesmo estando em um relacionamento aparentemente feliz e sem problemas? O problema não está no relacionamento. É o que a gente falou, né, É, amiga? Ele tem problema de identidade. Ele precisa ficar com esse processo de afirmação o tempo todo, de de validação. validação. Então, o problema é ele e não em você. Às vezes você acha até que está tudo bem, mas você não sabe o que está dentro do coração dessa pessoa, o que está dentro da mente dessa pessoa. Às vezes ali está uma bagunça, uma zona mesmo que precisa ser resolvida. Então, o problema 100% é o outro, e não você. Principalmente quando esse outro é extremamente fechado. Porque, igual a Giovana falou, às vezes a gente não sabe o que está no coração do outro, na cabeça do outro, e esse outro é aquele que não verbaliza, que não conversa, que não gosta de conversar, que tudo que você vai tentar conversar é DR. Ai, porque você fala demais. Ai, porque não sei o quê. Então, principalmente quando você não tem acesso ao outro, ele não está aberto à conversa, ele não está aberto a nada, se torna mais difícil ainda, né? E Aí que você não aí vai vem a saber mesmo. pergunta, né? Você quer ser curado? Se ele É, não está afim de conversar, ele não quer. E a gente exatamente. precisa respeitar isso, né? Entra lá no livre-arbítrio. A pessoa tem o livre-arbítrio dela, são as decisões dela, a gente precisa respeitar. E é um momento, às vezes, dependendo da situação, da gente seguir o nosso caminho. É. A gente não tem poder no outro, sobre o outro. Só sobre a gente mesmo. E o relacionamento, muitas vezes, a gente precisa também aprender a enxergar as coisas, né? Porque muitas vezes a gente fica. Quantas mulheres, às vezes, passam anos em um relacionamento, às vezes já foi traída várias vezes, e igual a Giovana falou, às vezes aquela pessoa ali, porque tem pessoas que o problema, mais uma coisa que prova que realmente o problema está em quem trai, que às vezes a pessoa já passou por 30 relacionamentos, ela traiu nos 30 relacionamentos. Ela já se relacionou com homem ou ela já se relacionou com mulher de todos os tipos, de todos os jeitos, de todas as personalidades, que pensava diferente. Num relacionamento, às vezes, faltou alguma coisa, no outro relacionamento transbordou tudo e mesmo assim ela traiu. Então, assim, isso daí envolve muita coisa, envolve padrão de repetição, padrão familiar. Às vezes a pessoa está honrando antepassados e nem sabe. É muita coisa, gente, que envolve. E não é culpa sua. Então a gente precisa estar disposta a enxergar realmente o que está acontecendo. Porque às vezes você fica num relacionamento onde você está sendo traído, onde você está se ferindo, simplesmente porque você não quer olhar a realidade, você não quer olhar que o outro não quer mudar, que o relacionamento está fracassado, que a pessoa vai continuar errando, que ela vai continuar traindo, e você não toma uma decisão. E nisso tudo, quem vai sofrer é só você. Porque se o outro traiu em todos os relacionamentos, se traiu você, se não te mostrou que realmente arrependeu, se não mostrou que tem mudança, ele está se lixando para a situação ali. Ele não está preocupado com os seus sentimentos. Então, quem vai sofrer é só você. E o que mais destrói uma pessoa é ela querer impor algo para o outro. E a gente precisa aceitar o outro do jeito que o outro é. Se você permanecer ou sair da relação. A gente não salva ninguém, a gente não tem esse poder. Nem Jesus tinha, até ele mesmo respeitava e perguntava antes para a pessoa se ela queria. Se ele, que era ele, perguntava antes, quem é a gente? Porque se Para ele, querer se ele, impor alguma se ele coisa. não perguntasse a mesma coisa, eu chego na Giovana e falo para ela: você quer ser curada? Você acredita no milagre? Ela vira para mim e fala: não. O que eu vou fazer? Nisso eu posso tentar de todas as formas, que não vai dar certo, não tem jeito. E é muito aquela coisa, a empatia, muita gente fala, a empatia é se colocar no lugar do outro. Na verdade, a empatia é você entender que o outro é o outro, que ele pensa da forma dele, que ele vê as coisas da forma dele, que ele age da forma dele, e que você é você. Olha, falando agora uma opinião própria minha, não sou a favor de uma família ser destruída, de um casamento ser destruído, né, de vir a um divórcio futuro. Mas você precisa analisar
se essa pessoa quer estar dentro dessa relação. Se ela quer estar construindo algo com você. É importante você analisar isso. Para você não ficar querendo ter poder sobre tudo, poder sobre o outro, transformar o outro, mudar o outro, porque a gente não tem esse poder. E isso é o que vai trazendo mais dores para você, enfermidades, porque as doenças têm um fundo emocional. Então a gente precisa trabalhar o tempo todo também processo de aceitação. Eu preciso aceitar que o outro não quer. Eu preciso aceitar que existe um problema nele, mas ele não quer resolver. Eu preciso seguir o meu caminho. Porque relacionamento, gente, é equilíbrio. Relacionamento, ele não vai para frente se a mulher estiver na frente, o homem estiver atrás, ou se o homem estiver na frente, a mulher estiver atrás. Um tem que estar do lado do outro. Os dois têm que caminhar juntos e de mãos dadas. A partir do momento que eles correm para direções opostas, a corda estoura no meio. Não adianta. Não adianta. Não adianta a Giovana querer, sei lá, aí é onde entra também a questão do alinhamento de expectativas e da gente estar sempre conversando com o parceiro. Porque pensa, a Giovana está ali trabalhando, dedicando, porque ela quer morar fora do Brasil. Já o marido dela está trabalhando, se dedicando, porque o sonho da vida dele é comprar uma fazenda e viver no interior e não sair dali nunca mais. Como que isso daí lá na frente vai dar certo, se não tiver um alinhamento de expectativas? Vai chegar em um momento que a Giovana vai ter condição de mudar para o exterior, ela vai virar para o marido dela e vai falar assim, vamos, faz as malas que deu certo. Ele vai falar, opa, peraí, não, eu não tô nem sabendo disso. Como assim? Não, não vou não. Você vai sozinha. Entendeu? Então, relacionamento, igual a Giovana falou, a gente tem que ver se o outro, ele tá com a mesma disposição que você, se ele quer a mesma coisa que você. Eu também sou completamente contra o divórcio. Eu acho que a partir do momento que a gente casa, decisão, é escolha. A gente tem que fazer de um tudo para dar certo. A gente tem que fazer de um tudo para salvar a família da gente. A gente tem que fazer de um tudo para blindar a família da gente. Hoje, a maldade está solta, principalmente em relação a essa era de digital. Hoje, antigamente, para você trair uma pessoa através de conversar alguma coisa, ou você tinha que ver a pessoa pessoalmente, ou você tinha que escrever uma carta para ela, né? Hoje em dia você manda uma mensagem, você pega o número, você descobre o WhatsApp, naquele dia você consegue mandar foto, vídeo, mensagem. Na nossa época ainda tinha ligação de 3 segundos. Exatamente. Você ligava, falava, oi, tudo bem? Desligava. Como é que você tá? Desligava. Eu já passei por isso, viu, gente? Então, assim, hoje em dia tá tudo muito fácil. Então, a pessoa ela tem que ter muita disposição, ela tem que ter muito posicionamento, ela tem que ter muita opinião para poder honrar realmente a pessoa que está do seu lado, para poder honrar realmente o seu parceiro e honrar seu relacionamento. Falar, opa, peraí, aqui não. Aqui a gente está blindado. E para isso, um segurando a mão do outro e sem soltar em momento algum, né, amiga? E tem pessoas que ficam esperando sentir. Eu quero sentir um arrepio, borboletas no estômago, meu coração disparar. Gente, a mão suar. Amor não é sentimento, ele é decisão. Na Bíblia está escrito, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não está falando sentir amor uns aos outros como eu senti. Exatamente. Amar ao próximo como a ti mesmo, não sentir amor pelo próximo como você sente por si. Exatamente. Justamente porque não é um sentimento. E está em forma de verbo. O verbo é ação. É você agir todos os dias em relação às pessoas ao seu redor, ao seu parceiro, ao seu cônjuge. Então, é uma decisão, é uma ação que precisa ser tomada todos os dias e o tempo todo. É isso que faz um relacionamento perdurar por anos. E ser saudável. Então, não fique esperando sentir isso. Mas eu já troquei várias vezes e não consigo sentir. Você não vai sentir. Não existe isso. Isso aí é na Disney. É nos filmes que eles colocaram isso. E assim mesmo na Disney, nos filmes que eles colocaram, porque eles só mostram o começo, né, gente? Eu falo que igual nos filmes da Disney, que muita gente fala que é conto de fadas, na verdade, se for um filme após o casamento, todos os filmes da Disney terminam no casamento. Todos. Termina aí. Termina ali, ó. No casou, pronto, viveram felizes para sempre. Eles não mostram após o casamento. Eles mostram só o antes. O antes, você ainda tá com a borboleta no estômago, você tá com aquela coisa. Por quê? Porque você ainda tá apaixonado, não sei o que e tal. Mas o depois, gente, é desafio. E a gente não pode nem levar em consideração. Igual a gente leu a historinha ali outro dia.
A Cinderela, quando ela estava vestida de empregada, o príncipe nem reconheceu ela, gente. Fala Ela sério. foi na festa, Só reconheceu quando ela estava vestida de baile. Ele amou ela quando ela estava vestida e maquiada. Tirou a maquiagem e a pessoa mudou desse jeito? Não, impossível, gente. A ponto dele não reconhecer. Então, assim, a gente tem que olhar também por uma outra ótica esses filmes da Disney também, que a gente também vai conseguir ver muita coisa ali que até então a gente não vê não, viu? Vamos ser analíticas. Exatamente. Perdoar uma traição é sinal de fraqueza ou de maturidade? Maturidade, sabedoria, Nossa, discernimento. gente, o perdão, nossa, ele é uma das atitudes mais genuínas, mais, eu acho que, sei lá, lindas que se pode existir, é você conseguir perdoar o outro, desde que realmente seja honesto. Você precisa perdoar. Porque às vezes a falta do perdão vira um câncer. E você precisa entender o que é perdoar. Porque tem gente que acha que perdoar é esquecer. Não, perdoar eu preciso esquecer, apagar aquilo da minha mente e nunca mais lembrar. Isso não é perdão, tá? Perdão é você entender, perdão é você aceitar o que aconteceu, perdão é você se livrar daquela dor, daquele ressentimento, daquele sentimento pelo outro. Perdão é você não tacar na cara do outro o tempo inteiro, ficar jogando, ficar lembrando, ficar usando aquilo ali para ferir o outro, ficar usando daquilo ali, às vezes, para validar uma coisa que você está sentindo. Às vezes, num relacionamento, você, numa situação dessa de traição, você viu que o outro, às vezes, não tá. Você acha que ele não tá, por exemplo, ele te traiu. E aí, você perdoou, você sentou, você conversou, você falou para ele que você decidiu perdoar, não, eu te perdoo, só que você tá o tempo inteirinho, às vezes ele entendeu, tá? Então, se você me perdoou, ele vai seguir com a vida, com o relacionamento. Em algum momento ali você olhou e você falou, nossa, mas ele já tá desse jeito, ele não tá nem vendo o tanto que eu tô sofrendo, que não sei o quê. E para você fazer ele ver que você ainda tá sofrendo, você começa a jogar na cara. Você começa a trazer isso à tona de novo para ele ver que você ainda tá ferida, sendo que na verdade você tinha que chegar nele e falar para ele, falar, olha, eu te perdoei, eu tomei essa decisão, mas para mim é um processo, leva tempo, tá doendo, ainda tá machucando, então você tá tendo essa atitude, tá piorando, eu não tô bem. Ao invés de você chegar e verbalizar, você fica fazendo a questão de tacar na cara, de ficar tentando sinalizar de alguma forma para ele ver, nossa, ela ainda está sofrendo, nossa, eu estou fazendo isso aqui, ela ainda me esqueceu. Então, assim, gente, o perdão é você chegar na pessoa e você realmente querer perdoar aquilo ali, mas sem justificativa também. A pessoa também ela precisa chegar em você e te pedir perdão. Ela precisa reconhecer o erro, né, amiga? Não adianta só você querer perdoar. A pessoa também precisa fazer a parte dela. Ela precisa chegar em você e verbalizar: olha, eu te magoei, eu estou errada, eu assumo a minha culpa, eu reconheço o meu erro, eu estou arrependido e eu te peço perdão. Porque tem muita gente que vai chegar para você para pedir perdão, mas fala assim: nossa, eu errei, eu confesso, eu queria que você me perdoasse, mas assim, eu errei porque o relacionamento estava ruim. Eu errei porque você fez isso e isso. Então, assim, ele não está sendo honesto o suficiente, ele não está reconhecendo a culpa e não está trazendo a culpa para ele pela atitude dele. Ele está tentando encontrar justificativa. Isso não é arrependimento. Arrependimento é quando você erra, você se arrepende, você reconhece que está errado e você fala: eu errei, eu estava errado, eu reconheço, eu assumo totalmente a minha culpa e eu preciso que você me perdoe. E aí basta, né? E como se diz aí em controvérsia, aí vem a sua parte de realmente saber se você está disposta também a perdoar ou não. E a Bíblia fala que o perdão, ele existe para aquele que teve um arrependimento sincero. E o arrependimento sincero é você não repetir o erro de novo. E perdoar nada mais é do que você ter a consciência de que eu nasci para ser feliz. E eu preciso tirar essa dor de dentro de mim. Eu não vou permitir mais que isso me doa, que isso me magoe. Isso você tomando a decisão de permanecer com essa pessoa ou não. Mas perdoar é você se livrar dessa dor. Não permitir que isso impacte a sua vida de alguma forma. Você tem que ter a ciência de que você nasceu para ser feliz. Então aí você eliminando, olha, eu decidi que eu vou ser feliz, eu nasci para ser feliz, e isso não vai me doer mais. Você já perdoou a pessoa. E a partir do momento que você decide perdoar também, gente, até antes da gente começar hoje o podcast, eu e a Giovana, a gente estava até conversando sobre isso.
O tanto que hoje em dia, às vezes, existem pessoas inconvenientes, né, amiga? Pessoas que às vezes vêm, sei lá, botar bedelho no meio do relacionamento da gente, né? Sem a gente perguntar, sem a gente falar alguma coisa. Então, assim, a partir do momento que você perdoar, você pode receber julgamentos, né? Nossa, mas ele te traiu, você perdoou. Nossa, mas você aceitou. Nossa, mas você vai passar a mão na cabeça. Nossa, mas você vai se submeter a isso. Ali dentro do seu relacionamento, que foi conversado, que foi acordado, a sua decisão entre você e seu marido diz respeito somente a vocês dois. Se outra pessoa chegar e, nossa, mas você perdoar, mas você foi uma burra, nossa, porque você foi uma boba de fazer isso, ó, tampa o ouvidinho, senão deixa entrar daqui, sair dali e cair ali no lixo. E bola pra frente. Porque se você deixar a opinião alheia interferir, você não vai conseguir perdoar genuinamente. Porque você vai ficar o tempo inteirinho com alguém falando ali pra você, aquilo ali martelando ele na sua cabeça. Nossa, mas você não devia ter feito isso. Aí essa pessoa vai plantar aquela dúvida dentro de você. Nossa, realmente, será que eu devia ter perdoado mesmo? Nossa, realmente, será que eu fiz certo ou não fiz certo? Então, assim, a partir do momento que você decidir perdoar, você perdoa e tapa os seus ouvidos para qualquer coisa que venha do lado de fora. Gente, e eu vou ser honesta com vocês. Eu já perdoei várias vezes, amiga, pessoas que me fizeram mal. Eu também. Eu não falo só de relacionamento, não. E eu vejo a pessoa, eu trato como se nada tivesse acontecido. Não quer dizer que essa pessoa participa da minha vida hoje. Mas, biblicamente falando, o que a gente planta é o que a gente colhe. Então, a pessoa provavelmente, isso é certeza absoluta que ela colhe de alguma forma o mal que ela Com faz. certeza. Gente, sempre colhe, sempre colhe. Você vê sempre um lado dessa pessoa sendo destruído de alguma forma. E você, só pelo fato de você ter liberado o perdão, a sua vida avançando, você construindo as coisas, você começa a perceber que essa pessoa te olha de uma forma diferente. Essa pessoa começa até a acompanhar todos os passos da sua vida. Isso eu falo no geral, não falo só relacionamento, não. Porque a traição, ela não é só entre marido e mulher, gente. Até em relação à amizade, em relação ao ambiente de trabalho. Ninguém perde por ser bom, ninguém perde por ser honesto. E uma coisa que eu sempre falo, principalmente para minha filha mais velha, que está nessa fase de adolescência e aonde a gente fala que traição não é só em relacionamento, é porque principalmente nessa fase de adolescência, eu e a Giovana, a nossa amizade é desde os 4 anos de idade, né, amiga? E se perdurou na escola, depois da escola, na vida adulta. Mas a minha filha, ela tá passando por alguns problemas, alguns conflitos em relação à amizade, e eu falo muito para ela, a gente não paga o mal com o mal. A gente não devolve o mal com o mal. A pessoa veio cá e falou mal de você na escola. A escola tem muito isso, né? Ai, a menina falou mal de mim. Ai, a menina me colocou um apelido. Ah, então eu vou lá e vou colocar um apelido nela também. Ah, então eu vou lá e vou começar a falar mal dela para os outros. Ah, então eu vou lá e vou inventar uma fofoca dela. A gente não paga o mal com o mal. Ignora. Ah, a pessoa foi lá e falou mal de você. Você é isso? Você é o que a pessoa falou? Você é a opinião do outro? Você é a opinião do próximo? Não, então tá tudo certo. A gente não precisa de aprovação do outro, nem da opinião do outro. A Bíblia chama a gente de imagem e semelhança. Exatamente. Chama a gente de filho abençoado. Só da gente ser de imagem, forte, imagem e de semelhança, a gente já corajoso. sabe o valor que a gente tem, né, amiga? Eu falo isso sempre para os meus alunos em todos os treinamentos que eu ministro. O aluno pode falar, nossa, a professora está repetindo roupa. Ai, gente, eu tô mesmo, eu repito mesmo, tô nem aí. Ai, a professora tá de cabelo branco. Ai, tem vez que eu tô. Ele tá mentindo? Não, não tá mentindo, mas vai me ferir? Não, não vai me Tá ferir. tudo certo, tá tudo certo. Ai, a Giovana deu uma engordadinha. Ai, gente, tem vez que eu tô mais inchada mesmo. Tem vezes que a gente tá mais magrinha, tem vezes que a gente come mais. Chegando no final do ano, em janeiro, todo mundo fica com excesso de peso. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Vai me ofender? Não vai me ofender. Eu tenho a certeza absoluta de quem eu sou, qual é a minha identidade. A única coisa que realmente me aflige e que mexe com a minha estrutura de verdade, quando se fala de doença em família, isso me desestrutura. Uma traição. Quando é alguma coisa com os filhos, a gente também alguma coisa com os nossos filhos. Mas, gente, falar alguma coisa assim. Mas isso é mais uma coisa que a gente tem que ver em relação do quanto é importante a gente estar bem com a gente mesma. A gente estar conectada com a gente mesma.
quando a gente está conectada, quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente se conhece, quando a gente conhece a nossa essência, gente, minha amiga, o mundo lá fora pode cair, as pessoas podem te rotular do que for, é uma coisa tão transformadora, é uma coisa tão mágica, Libertadora. isso, que o que a pessoa acha de você ou não acha, o que a pessoa pensa ou não pensa, o que a pessoa fala ou não fala, para você não faz diferença. Olha como é poderosa a nossa identidade. Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Isso fala que ele tem poder para todas as coisas, ele está em todos os lugares, ele sabe de tudo. Exatamente. E aí nós somos imagem e semelhança disso. Exatamente. Eu venho me ofender se eu tô gordinha, Exatamente. se eu tô de cabelo branco, se eu tô repetindo roupa. Do que a Giovana vai pensar? Do que a Giovana... Jamais. Exatamente, gente. Bora lá. Meu parceiro não me trai fisicamente, mas mantém conversas íntimas com outras pessoas online. Isso também é traição? Sim. Você falou certo, né? Ele não te trai fisicamente, mas ele te trai. Primeiro que só dele manter conversas com outras mulheres, no caso, já é um tipo de traição. Conversas íntimas, então, é mais do que uma conversa, mais do que uma traição confirmada. Primeiro que ele não tem que ficar de conversa com outras pessoas, não sei se é mulher ou se é homem, pelo jeito que falou, parece que é homem, né? Primeiro que ele não tem que ficar de conversa com outras pessoas, com outras mulheres na internet, né? Eu imagino que deve ser rede social. Principalmente conversas íntimas aí que não tem que acontecer nunca, né, amiga? É inadmissível. A traição, ela não é só. E geralmente, gente, começa através de uma conversa. Não tem como uma traição já começar, por exemplo, duas pessoas se encontram e já parte para outra coisa sem falar nada. Tudo começa a partir de uma conversa, a partir da liberdade que se dá nessa conversa, a partir dos limites que não impõe nessa conversa, a partir das barreiras que não se cria nessa conversa, nesse primeiro contato. Então, sim, ele está te traindo, sim. Você escolheu viver um relacionamento, essa pessoa precisa se posicionar com uma postura de uma pessoa que vive um relacionamento. Porque foi escolha. Se essa pessoa não está afim de viver esse relacionamento, quer viver de uma outra forma, ela está no direito dela, respeitando o livre-arbítrio de cada um, mas então ela deve ser sozinha. Exatamente. É a mesma coisa, por exemplo, imagina uma situação que na hora que a gente fala que essa outra pessoa ela não tem que ficar conversando em rede social, essas coisas assim, com outras pessoas, vamos supor, é a mesma coisa, você tem um casal de amigos. E esse casal de amigos é amigo seu e do seu marido, no caso, e eles vão fazer, sei lá, uma recepção na casa deles, um jantar na casa deles. O que seria o certo nessa situação? O marido da outra pessoa da casa, né, que vai fazer essa recepção, ele te mandar mensagem no seu telefone, no seu pessoal ali, te convidando para você ir com o seu marido, ou ele mandar para o seu marido, já que ele tem um contato dos dois. Então, assim, quando a gente vai, até mesmo em relação quando a gente vai cumprimentar outras pessoas. Se você chega num ambiente, isso é questão de educação, tá, gente? É questão de educação, é questão de respeito. Se você chega, por exemplo, num lugar onde você, como mulher, você encontra um casal e você vai cumprimentar esse casal, você, como mulher, você cumprimenta a primeira mulher, para depois você cumprimentar o parceiro dela. Você nunca chega cumprimentando isso, você nunca chega cumprimentando o parceiro dela primeiro para depois cumprimentar ela. E principalmente se você tem intimidade com a mulher e não tem intimidade com o homem, que seja uma amiga sua, uma conhecida, se você já tem esse costume com ela de cumprimentar dando um beijo no rosto, que geralmente a gente, quando é mulher, a gente cumprimenta as pessoas que a gente conhece. Mulher, assim, né, de chegar e dar um beijo no rosto. Então, você cumprimenta ela, sim, já o parceiro dela, se você não tem intimidade, se você não conhece, não são amigos, você cumprimenta com um aperto na mão. Então, são questões de educação, de princípios, de respeito, de barreira, de impor limite. Isso vem de Deus. Exatamente. Então, essa questão de conversa, ainda que conversa íntima, fora de cogitação. Fora de cogitação.
A próxima pergunta. Como evitar que a experiência de ser traída me torne uma pessoa desconfiada e amargurada em outros relacionamentos? Nossa, Nossa, é muita terapia. uma confiança quebrada é difícil reconstruir de novo. É, E aí o conselho é você não se envolver enquanto você não tiver isso resolvido dentro de si. porque senão você vai levar isso para o próximo relacionamento e a outra pessoa vai pagar por uma coisa que ela não fez. Nossa, não existe possibilidade de você se envolver se isso não tiver resolvido dentro de você. Sem você estar curado disso. Nunca mais esqueça que você está entrando para fazer o outro feliz. Se você já está com desconfia de Deus e o mundo, não se envolva. Porque você vai entrar nesse próximo relacionamento. Essa outra pessoa pode ser o cara mais fiel do mundo, que mesmo assim você vai continuar desconfiando dele, você vai continuar achando que ele está fazendo alguma coisa, ou seja, ele vai estar pagando por coisas que ele não fez, por erros que ele não cometeu. Porque você não está bem, você não está curado, você não está preparada para começar um novo relacionamento. E tem até aquelas pessoas que até eu vou fazer primeiro antes que ele faça. E às vezes a pessoa nem tem intenção de fazer. Exatamente. Você começa a ter atitudes erradas, sempre esperando pelo pior. Então você começa a agir de uma forma errada com o outro, porque você acredita que ele vai errar com você e às vezes não vai. E tem muita. Eu falo que as pessoas também, hoje em dia, elas têm muitas crenças limitantes. O que são essas crenças limitantes? Crenças que limitam, Que que te impacta a sua para vida. isso, e que te faz viver ciclos repetitivos, que te faz ser prejudicado em todo relacionamento, que te faz. Que não deixa nada ir para frente. É a mesma coisa dessa questão de achar que todo mundo trai. Às vezes você entra num relacionamento, igual a Giovana falou, eu vou trair porque eu já fui traída várias vezes e todo homem trai. Então, se todo homem trai, eu vou trair também, eu vou fazer primeiro, ou eu vou trair também para minha consciência não ficar pesada, ou eu vou trair também porque se acontecer depois, pelo menos eu já fiz. Gente, nem todo homem trai, nem toda mulher trai, né, amiga? Isso daí é uma crença que te barra, te limita e te faz atrair pessoas assim. Se você tem a crença limitante de que todo mundo trai, como que vai aparecer uma pessoa boa, uma pessoa de valor, uma pessoa que não tem esse tipo de atitude na sua vida? Se o que você acredita, se a sua crença, se o que você emana é isso. A partir do momento que você emana, que a sua energia, que a sua mentalidade, que a sua crença é que todo mundo trai, você só vai atrair para sua vida esse tipo de pessoa. Exatamente. Próxima pergunta. Se alguém trai, a culpa é só de quem traiu? Ou o relacionamento também pode ter contribuído para isso? É assim, igual a gente já falou desde o começo, o relacionamento ele não tem culpa. A Jamais. pessoa não tem culpa, o relacionamento não tem culpa, não tem aquele negócio de, eu traí porque aconteceu isso, eu traí porque você fez aquilo, não existe isso. A culpa é inteiramente da pessoa que traiu. Ela é a responsável. Só que a gente precisa analisar o seguinte: as pessoas elas se desconectam a partir do momento que o relacionamento está com problema e esses problemas não são resolvidos. Não é que a pessoa vai trair por conta disso. Ela vai trair por outros motivos. Porém, a gente tem que olhar para o nosso relacionamento todos os dias, a gente tem que fazer uma análise dele todos os dias, porque a partir do momento que a gente se desconecta do nosso parceiro, a gente começa a se distanciar, a gente começa a se afastar e a gente começa a dar brechas para coisas de lá de fora conseguir penetrar. É como se fosse uma camada protetora. A partir do momento que essa camada ela está toda fechada, ela está toda sem nenhum buraquinho, sem nenhum furinho, pode vir o que for, que vai bater e vai voltar. Nada vai conseguir atingir ali a partir do momento que vocês dois estão conectados um com o outro. A partir do momento que você desconecta, que vocês começam a afastar, que vocês começam, às vezes, omitir as coisas, que começa a permitir que mentiras entre, que
que outras coisas aconteçam no relacionamento, e isso vai criando algumas aberturas nessa barreira. E aí, para outras coisas de lá de fora entrar, vai ser muito mais fácil. Tem que ter muita maturidade, sabedoria para você entender que a partir do momento que você decidiu ter uma relação, não vai ser 100% felicidade o tempo todo. Existem momentos de dificuldade, vai ter momentos de desafio, mas o que vocês não podem deixar perder é o comecinho da relação. Aquele comecinho bom lá. É o momento do homem ser galanteador com a mulher, de ter um elogio, de ter palavras de afirmações, de ter demonstrações de carinho, de sair de namoradinho, isso não pode se perder. Ter um tempo de qualidade pro casal, porque né? você cria tanta intimidade com a pessoa e com o passar do tempo, e você acha e acredita que não tem a necessidade de ter isso mais. E na verdade é aí que precisa ter. Porque senão conquistar um parceiro é a coisa mais fácil do mundo. O desafio difícil é você manter essa pessoa do seu lado. Exatamente. E se a gente cuidar como a gente cuidou desde o começo, vai se perdurar e vai para o resto da vida e vai ser bom, vai ser leve, vai ser gostoso. Não vai ser aquela coisa de ser para o resto da vida por obrigação, de ser para o resto da vida porque eu não posso terminar, de ser para o resto da vida por conta de filho, por conta disso ou por conta daquilo. Não, vai ser para o resto da vida porque vocês decidiram que vai ser assim e vocês vão fazer com que seja assim. Até quando surgir um momento de dificuldade, um desafio, vai ser leve. Tudo e se torna mais leve. E da mesma forma, gente, é a mesma coisa. Eu falo que casamento é como se fosse uma empresa também. A empresa, todos os dias você não tem que estar ali, todos os dias você não tem que cuidar, todos os dias você não tem que participar, todo dia você não tem que olhar os gráficos. Se está com algum problema, isso. Resultado de indicador. Exatamente. Se deu um problema no financeiro, você não tem que montar um planejamento ali para contornar esse problema no financeiro, para tentar resolver isso para a empresa não falir. Se está com um problema na gestão, você não tem que fazer um alinhamento ali de outro profissional, tentar encontrar outro profissional no mercado para fazer esse alinhamento de gestão. É a mesma coisa no relacionamento. Se está com problema, tem que alinhar, tem que sentar, tem que conversar, porque os problemas eles não são resolvidos da noite para o dia, eles não são resolvidos sem diálogo. Você falar, eu não vou falar disso, porque daqui uns dias ele já esqueceu, eu já esqueci, e aí pelo menos não vai ter dor de cabeça. Isso não foi resolvido. O maior problema dos relacionamentos é quando o silêncio começa a tomar conta. É quando o diálogo começa a acabar, é quando vocês passam a ver o diálogo como bobeira ou os problemas como bobeira. Enquanto vocês estiverem, não é focar no problema, mas é focar na solução, focar em resolver. Muitas vezes a gente chega num parceiro para poder falar ou para poder conversar sobre um problema, e se esse parceiro ele é fechado para diálogo, ele é fechado para conversas, ele vai ver como se a gente estivesse criando mais problema, ele vai ver como se a gente estivesse tentando focar no problema, mas na verdade não é isso, é porque se não é conversado, se não é verbalizado, se não a gente não coloca tudo ali às claras, a gente ouve o parceiro e a gente também expõe o que está machucando, isso não é resolvido. E aquilo ali vai ficando ali dentro e só vai virando uma bola de neve, cada dia maior, e vai chegar uma hora que é aquela gotinha, né? Que o balde vai pingando, pingando. Aí na hora que transborda, fala assim, nossa, mas você estressou, você perdeu a cabeça, ou às vezes até teve um rompimento, nossa, mas você terminou por causa disso, uma coisa tão pequena, mas e aquela quantidade que já estava enchendo aquele balde ali? Era um acúmulo. Exatamente, e que ninguém viu e que ninguém deu importância. Então bastou uma gotinha desse tamanhozinho cair ali para fazer tudo se transbordar. Vou subir uma pergunta antes. Para você. Essa eu vou deixar para você. Vamos lá. Quando a pessoa tá na luz, mas quer a carne de outra pessoa, mesmo assim. Obrigada. Muito obrigada. Eu fui gente boa, amiga. Amiga é para essas coisas, vocês viram, né? Tá. A pessoa tá na luz, mas ela deseja a carne de outra pessoa. Você não tá na luz, colega. Não tá. Tem alguma coisa aí dentro aí que tá. Conexão com Deus jamais. Tem alguma coisa aí dentro aí que tá bagunçado. Primeiro, você não tá na luz. Segundo, você não tá conectado nem com Deus, nem com o seu parceiro e nem com você mesma. E outra coisa, você ultrapassou, deixou alguma coisa ultrapassar as barreiras do limite. Ou foi os seus pensamentos, ou foi as atitudes, ou foi a atitude da outra pessoa, porque se teve um investimento da parte da outra pessoa
e você alimentou aquilo ali de alguma forma que seja na sua mente, ali a barreira ela já foi quebrada já. A barreira do limite ali, você mesma quebrou ela só com seus pensamentos. Porque para a gente desejar a carne de outra pessoa, a gente tem que estar pensando na outra pessoa, concorda comigo, amiga? A gente tem que estar pensando, a gente tem que estar desejando. Como que você deseja uma outra pessoa sem pensar nela? Como que você deseja estar com aquela pessoa se ela não passa nenhum momento na sua mente? Então, ali você quebrou todas as barreiras. E você não está conectada nem com você, nem com Deus, nem com seu parceiro, nem com ninguém. Um conselho que eu te dou é você realmente buscar pela sua identidade, quem você é de verdade, se conectando 100% com Deus. Falar de Deus não é estar conectado com Ele. Falar que acredita em Ele não é estar conectado com Ele. As pessoas, tem muita gente que fala, tem gente que posta frases lindas sobre Deus, tem gente que fala que acredita nele, tem gente que fala que tem fé nele, mas nada disso é estar conectado Tem com gente ele. que lê a Bíblia todos os dias e não está conectada com Deus. Não adianta. E assim, em algum momento você se perdeu no caminho. Em algum momento você se perdeu, às vezes por um trauma, às vezes por uma coisa difícil que você passou na sua vida, às vezes por alguma coisa de ruim que aconteceu. E igual a Giovana falou, você precisa fazer uma leitura interna, mas uma leitura interna, assim, honestamente, com sinceridade, olhar o que está te fazendo ter desejo nessa outra pessoa. Aonde que você está buscando isso e o que você está fazendo, aonde que você está contribuindo para sentir esse desejo. É nos seus pensamentos? É nas suas ações? Então, se for, você precisa começar a repensar e rever as suas atitudes, os seus comportamentos. E não tem nem como a gente falar assim para você, mas como que eu vou saber quando eu estiver conectado? Simplesmente ele vai saber, igual a gente sabe, né, amiga? E é igual eu falo, às vezes... Acontece umas coisas assim. Exatamente. Você vai saber. Exatamente. Quando você estiver, você vai saber. E assim, eu falo que as pessoas elas esperam acontecer uma coisa milagrosa, um sobrenatural, para saber que é de Deus. Ela espera, eu acho, que uma mensagem, de aparecer um anjo na frente e falar, eu sou um enviado do Senhor. E não é assim, gente. Uma voz falar no seu ouvido. Não é umas coisas assim, ó, pequenininhas. A gente tem que aprender a enxergar que realmente aquilo ali tá vindo de Deus. Eu e a Giovana, a gente passa por isso assim, ó. Chega a ser surreal. E às vezes dá até medo, né, amiga? Porque já teve vezes da gente, por exemplo, conversar tarde e à noite a gente ter uma confirmação de uma forma assim, da gente olhar e falar, ó, se não foi Deus, não foi mais nada nessa vida. Porque realmente chega a ser até assustador. É uma conexão grande que eu, às vezes, eu até brinquei com ela esses dias. Eu falei assim, a gente agora faz o que ele mandou ou a gente avisa pra ele que a gente tava só brincando? Exatamente. Será que a gente fala pra ele, não, senhor, era só brincadeira, não precisa mostrar pra gente dessa forma. Porque ele leva muito a sério o que a gente fala. Às vezes a gente tá brincando entre eu e ela e o trem vai... Acontece. Às vezes foi uma coisa que a gente falou brincando, assim, não foi, a gente não profetizou, a gente não orou por aquilo, a gente comentou às vezes no WhatsApp, não foi nem de áudio para ninguém escutar não, viu? Foi uma mensagem de texto. Nossa, amiguista, assim, 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 chega à noite, acontece, e a gente olha e fala, não é possível. Ele deve ter lido as mensagens no WhatsApp, alguma coisa ele fez. A gente brinca, a gente fala assim, Deus não tá com a gente, ele tá muito, muito, muito. Ele tá grudado. Exatamente. Tá muito, colado, muito. Colado. Próxima pergunta. São muitas. Quais são os sinais de uma possível traição financeira em um relacionamento e como abordá-los sem causar conflitos? Nossa, esse aí também é sério, muito sério. E os sinais são vários. Essa questão do financeiro, gente, tem muito relacionamento, muito casamento que acaba por conta de traição financeira, por conta do financeiro, né, amiga? Mesmo se cada um cuidar do seu próprio dinheiro, a partir do momento que vocês decidem ser um casal, vocês vão se tornar uma só carne e um só espírito. É um só. Então, assim, vocês têm que tomar cuidado em relação a isso, porque tem sonhos, tem projeto, é construção de uma família, né? Possível filhos ou não, né? Mesmo se for filho pet, independente, é uma família que vai nascer ali.
Então precisa ter muita transparência e honestidade em relação a isso. É. E lembrar sempre que a traição, gente, é igual a gente falou, a gente sempre fala, a traição ela não só é física, ela não é só verbal, existe também a traição financeira. O certo, a partir do momento que a gente casa, igual a Giovana falou, a gente se torna um só. E o financeiro, ele também precisa ser um só. Porque, querendo ou não, as despesas de uma casa, tudo, é de ambos. É lógico que se o homem é aquela coisa, a mulher pode ajudar, sim, mas ela é obrigada. Então, assim, se o homem, vamos supor, ganha 3 vezes mais que a mulher, não tem por que a mulher suprir as necessidades da casa, por exemplo, porque o homem está ganhando 3 vezes mais que a mulher no caso. Mas, e se vocês combinam também, se é acordado entre vocês que cada um vai ter o seu dinheiro, que cada um vai tomar conta do seu dinheiro, e vocês decidem ali o que cada um vai contribuir, se vai contribuir, se não vai, qual vai ser as responsabilidades de cada um, tá tudo certo. Agora, a partir do momento que o dinheiro entra e que ele cai numa mesma conta e é combinado e acordado entre vocês que o que entra é de ambos, tudo que sai, ambos precisam estar cientes. E tem muito também aquela questão de que às vezes uma pessoa é sincera em relação ao financeiro e a outra não. Por exemplo, vamos colocar uma pessoa que ganha X por mês e é aquele valor ali, aquele valor fixo. Ela não trabalha, sei lá, com vendas, o salário dela não é um salário que cada mês tem um valor diferente, não tem uma estabilidade nem nada, é um valor fixo. Um CLT, por exemplo, e a outra pessoa não, a outra pessoa cada mês vai ter uma demanda ali, ela precisa ser honesta e mostrar para aquela pessoa que realmente o que está entrando ali é realmente o que chega até ele. Porque chega uma hora que a pessoa ela se sente traída mesmo, né? Tipo Por assim, exemplo, vocês têm um sonho de trocar um carro. Isso nunca vai acontecer com uma pessoa que mente. exatamente. Vocês têm um sonho de ter uma casa X. Nunca vai acontecer Não, com você fazendo esse sonho com uma pessoa que mente. Uma pessoa que desvia dinheiro um caixa dois. para algo próprio, para consumo próprio, que seja uma coisa pequena. Pode ser uma coisa pequenininha. Mas esse sonho nunca vai ser atingido. Porque você está agindo certinho de acordo com a sua organização, com o seu planejamento, e a outra pessoa não está sendo 100% honesta. Estão correndo para lados separados, né? Não vai acontecer uma viagem, não vai acontecer uma troca de um carro, a compra de um carro, de um veículo, um transporte, uma casa, um apartamento independente. Todos esses planos jamais vão ser atingidos com uma pessoa que mente, que engana, que desvia o próprio recurso de vocês. É a mesma coisa de uma empresa, né? Você é sócio de uma pessoa, eu e a Giovana somos sócias, e aí o dinheiro entra e todo mês eu dou um jeito de ter um caixa dois e de tirar um valor dali daquela empresa. Vai chegar uma hora que a empresa vai falir ou que eu vou trazer sérios problemas para aquela empresa simplesmente por estar mentindo, por estar traindo, por estar desviando dinheiro ilegal daquela sociedade, porque a partir do momento que o outro não sabe, que o outro não concorda, que o outro não fique ciente, não esteja ciente disso, a gente está tirando dinheiro ilegalmente ali daquela situação para a gente colocar em outras coisas. E assim, e tem aquela questão também que às vezes as mulheres têm que tomar cuidado, aquela questão de às vezes o marido querer controlar tudo também, né, amiga? Querer confiscar ou querer controlar o que ganha, o que gasta. É lógico que tudo tem que ser conversado, mas a gente também não, tanto homem quanto mulher, a gente não pode deixar o outro também controlar a gente de uma forma onde a gente não consiga comprar, sei lá, um pão de queijo sem ter que dar satisfação para aquela pessoa. Não é isso também que a gente está falando, né? Isso. E o ideal que eu aconselho a vocês fazerem é monta um planejamento, monta no Excel ali, com todas as despesas de vocês, fixas, variáveis, tenha uma conta onde os dois têm acesso a essa conta, mas acima de tudo, quando um pergunta também para o outro em relação a um gasto que teve, não controle, mas por conta do planejamento, principalmente se vocês têm um sonho e queiram atingir um objetivo. Isso é a coisa mais normal do mundo. Então, procure ser transparente, tome cuidado em relação a isso, porque isso impacta, sim, muito uma relação.
Existem casais que dão certo em todas as áreas da vida, mas houve um término grave por conta do financeiro. Amiga, e a última pergunta. Fui traída em todos os meus relacionamentos. O problema está em mim? Não necessariamente, né? Mas a gente tem que analisar, falando pelo lado terapêutico, por que você está atraindo esse tipo de pessoa? Pode ser uma repetição de padrões, pode ser qual é o tipo de referência de amor que você teve durante a sua infância. Essas situações a gente precisa sim analisar. Como era o relacionamento dos seus pais, Isso. porque é a primeira referência que a gente tem. Para você cortar esses ciclos e ter a oportunidade de ter um relacionamento bom e saudável. Quais são as suas crenças? No que você acredita? O que está dentro da sua mente? O que você está... Porque a partir do momento que a gente acredita e que está dentro da gente, que está na nossa mente, o que a gente está atraindo com isso? Acaba que, igual a gente falou em uma das perguntas, se a gente tem essas crenças limitantes, automaticamente é isso que a gente vai atrair também, né, amiga? Exatamente. E agora, se você gostou desse episódio, curte, compartilha, comenta, continue nos enviando perguntas, opções de temas e a gente se vê aqui nesse mesmo sofá todas as segundas-feiras às 20 horas. E o próximo tema do próximo programa vai ser dependência química nos relacionamentos e codependência. Esse foi um tema enviado por uma seguidora. Ela pediu para a gente trazer esse tema, falar um pouco sobre ele e automaticamente conseguir ajudar ela também. Então, o próximo tema vai ser esse. E a gente espera vocês no próximo episódio. Até mais! Desperta Mulher!